Olá, professora, tudo bem? Quem está falando é a Giovana, do nono B. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre os trabalhos de Mendel e Darwin. Bom, dito isso, vamos para o vídeo, começando pelo querido pai da genética, Mendel. As leis de Mendel são um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. Os estudos do monge foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ainda hoje, são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que Mendel fosse considerado o pai da genética. Um dos seus experimentos foram as famosas ervilhas, o que vou explicar agora. Para começar os estudos, Mendel havia escolhido as ervilhas de tiro. Logo depois de escolher, ele começou a realizar a polinização cruzada. Isso consistia nele pegar o pólen da planta de semente amarela e depositar sob o estigma da planta com ervilhas verdes. O tempo passou e ele notou que a planta filha, também conhecida como geração 1, havia obtido 100% de sementes amarelas. Então Mendel, confuso, pensou: tá, o que aconteceu aqui? Cadê as sementes verdes? Então ele autofecundou a planta filha, reprodução assexuada. E daí surgiu o que eu chamo uma planta neta, uma outra geração, também conhecida como geração 2, que deu 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Depois de muitos experimentos, Mendel concluiu que, de acordo com sua primeira lei, que é a segregação dos fatores, disse que cada caráter é determinado por um par de fatores que separam na formação dos gametas, indo de um fator do par para cada gameta, que é portanto puro, ou seja, todo ser as suas características dos pais, seja tanto dominante ou passivo. Sua segunda lei, que é a segregação independente dos genes, Mendel diz: as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças de outras características. Nesse experimento, ele fez diferente. Ele usou as flores que têm sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas. Há também um tipo de matemática que se usa muito nessa matéria, que se chama o quadro de Punnett, onde você consegue ver a probabilidade de um novo indivíduo obter características dos pais. Deixando de falar de Mendel, vamos agora conhecer um pouco sobre o trabalho de Charles Darwin. Mas quem era ele? Onde ele ficava na fila do pão? Bom, Charles Darwin foi um naturalista inglês, autor do livro da Origem das Espécies. Formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. Assim como Mendel, também tem o apelido de pai da teoria da evolução das espécies. Antes de começar a ver o trabalho de Darwin, vamos começar a saber o que é o darwinismo. Darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvida por Darwin. A teoria da evolução defende que todas as espécies descendem de ancestrais comuns, que ao longo do tempo geológico foram sofrendo alterações. Essas modificações são imperceptíveis de uma geração para outra, porém, ao longo do tempo, quando somadas e acumuladas, tornaram-se perceptíveis e justificam as diferenças entre as novas espécies assim originadas. O século XVI foi para os europeus a época de grandes aventuras, cujo reflexo marcariam fortemente todo o futuro desenvolvimento. Era das descobertas dos novos povos, animais e plantas, fez com que a imutável rigidez da criação sofresse o impacto da dúvida. As especulações filosóficas encontraram terreno fértil na concepção da evolução biológica. A geologia e a história natural começaram a demonstrar que a idade da Terra é muito superior ao que se pensava e que o homem existia há mais tempo do que supunha. As contribuições científicas decisivas para essas dúvidas veio no século seguinte, com os trabalhos de Charles Darwin, que estabeleceu os principais mecanismos através dos quais qualquer espécie animal, inclusive o homem,
evolui a partir das formas mais simples, como resultado da necessidade e melhor adaptação do seu ambiente. Durante esses 20 anos, Charles Darwin reuniu provas para apoiar suas teorias. Enquanto continuava os estudos, ele começara, durante a viagem de 5 anos como naturalista, fazendo levantamentos da costa sul-americana. A teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica a seleção natural, observada na natureza. As pequenas variações casuais que aparecem nos organismos fazem com que sua probabilidade de sobrevivência e reprodução sejam distintas, ou seja, uma determinada característica, quando presente no organismo, pode fazer que ele se adapte mais fácil no ambiente, seja mais bem-sucedido que o outro, da mesma espécie, que não possua aquela característica. Dessa forma, o ambiente atua como um selecionador das características mais favoráveis, em detrimento de outras. Organismos que possuem as características mais favoráveis têm a mais probabilidade de sobrevivência do que outros e maior oportunidade de reprodução. Assim, as características mais favoráveis serão transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, de geração em geração, a população se torna mais adaptada ao meio ambiente. Essa seleção natural leva normalmente centenas ou até milhões de anos para produzir efeitos aparentes na população.